Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sei que andei muito desaparecida, mas agora vou voltar mais ao ativo. E hoje o tema é sobre ficar em casa e o que fazer em casa, já que estamos na nossa maioria de quarentena por causa do coronavírus. Eu queria vos dizer que eu sei que custa muito nós estarmos em casa fechados durante tanto tempo, sem podermos fazer as coisas que mais queremos e ver os nossos amigos, as pessoas em quem confiamos, não podermos ter a mesma liberdade que tínhamos já há uns meses atrás. Mas de certa forma acho que também é bom, ou seja, dentro do mal, que é o caos de estar a haver tantas mortes e tanta gente infectada, que claro que nos prejudica imenso, não só na nossa economia, mas também a nível pessoal, porque faz com que estejamos ansiosos sempre que temos que sair à rua, faz com que percamos muitos daqueles que são os nossos familiares ou os nossos amigos, e então deixa-nos tudo de coração nas mãos por não sabermos o que é que pode acontecer ou não aos nossos familiares, especialmente os mais velhos, digamos assim. Claro que nós temos uma grande responsabilidade em ter que ficar em casa, porque podemos contagiá-los, mesmo que nós achemos, ok, se calhar nós não vamos morrer com este vírus, ou se calhar é pouco provável, temos que ter em consideração que mesmo assim nós podemos infectar outras pessoas, e então de forma alguma devemos sair de casa, então respeitem mesmo isso. Mas eu, quando me disseram que ia ter que ficar de quarentena e cancelaram o estágio e tudo, eu estava do género, vai ser uma porcaria estar em casa durante tanto tempo. E a verdade é que sim, foi durante alguns dias, mas eu depois percebi que tinha que começar a rebitar, ou seja, tinha que começar a fazer alguma coisa em prol da minha sanidade mental. E então eu comecei a tentar desenvolver hobbies que eu fazia antigamente, a tentar perceber o que é que realmente eu queria fazer durante estes dias. E acho que é um grande desenvolvimento pessoal nós sabermos conviver connosco mesmos durante tanto tempo e saber conviver dentro das quatro paredes que é a nossa casa, com os nossos pais ou com o nosso marido ou com os nossos filhos, dependendo do vosso caso. Acho que é uma grande prova, acho que o mundo nos está a meter à prova nesse sentido, porque nós somos tão rotineiros e temos a nossa rotina tão definida que acabamos por nos esquecer que como é que seria se nós estivéssemos todos em casa e se tivéssemos que conviver connosco próprios e com os outros dessa forma, de uma forma tão extremista, até diria, de estarmos 24 horas sobre 24 horas com aquelas pessoas. E eu acho que há tanta coisa que nós podemos fazer enquanto estamos em casa, desde ler, a cozinhar, a meditar, a conversar, jogos de tabuleiro. Claro que, pronto, jogos de tabuleiro e outro tipo de atividades só vai ser giro e possível se vocês realmente estiverem a passar a quarentena com alguém, mas se estiverem sozinhos, de certa forma é uma boa altura para fazerem uma introspeção daquilo que são, daquilo que querem ser e tentar perceber que, ok, nesta fase eu vou estar sozinha comigo mesma, por isso vamos tentar perceber quem somos. Porque é o que acontece, nós é trabalho-casa, ou escola-casa, ou estágio-casa, ou outra situação qualquer, que acabamos por nos esquecer um bocadinho de nós mesmos e acabamos por entrar naquela rotina de somos o que tem de ser. Somos aquilo que precisamos de ser para ter dinheiro e comida para pôr na mesa. E não é bem assim, nós somos muito mais que isso. E então eu acho que é uma ótima altura, sei lá, para escrever um diário de gratidão ou para fazer um detox de pessoas ou um detox no nosso armário. Ou mesmo arrumar a casa, perceber o que é que faz sentido para nós ainda ter, o que é que já não faz sentido de forma alguma. E também ler. Eu acho que nestas alturas é muito importante ler, não só para a nossa sanidade mental, mas mesmo para desenvolver a criatividade, para desenvolver o nosso poder sonhador e o poder de... mesmo para
constituirmos uma fé, não estou a falar de uma fé religiosa, mas constituirmos uma fé no sentido que vamos tentar ler e passar boas energias uns aos outros, mesmo à distância, para que consigamos que esta fase não se torne uma fase em que, se uns morrem mesmo, outros morrem por falta de sanidade mental. Porque é mesmo isso, se nós não conseguirmos nos acalmar nesta fase, e eu sei que é difícil porque a ansiedade anda ao rubro para toda a gente, mas se nós não conseguirmos fazer isso, não conseguirmos manter a calma, nós vamos acabar por morrer, não de uma forma literal, mas por matar um bocadinho a nossa mente, e o nosso lado psicológico irá um pouco abaixo. E a sensação não é de todo melhor, porque estar em casa já é difícil, agora estar em casa com ansiedade ou estar em casa com com uma crise de todo tamanho, vai ser pior a emenda que o soneto. E eu sei que muitas vezes as pessoas acham que a melhor forma de, quando se tem ansiedade, é estar em casa fechados e não fazermos nenhum. Não, isso é a pior coisa que podemos fazer. E eu sinto muito que agora as pessoas estão em constante medo, em constante receio, em constante ansiedade. E é completamente normal, porque é uma pandemia muito grave que conseguimos infectar outras pessoas a uma grande escala e com uma grande rapidez, e isso é o que torna ainda as coisas mais perigosas nesse sentido, porque isto não é uma pandemia que é uma pandemia devagar, digamos assim. Não se trata disso, trata-se de uma pandemia que é rápida e que o número de infectados sobe dia após dia. Mas eu não quero entrar tanto em pormenores, porque eu acho que vocês já sabem o que é o coronavírus e já têm noção daquilo que têm que fazer, que têm que estar em casa, que têm que lavar as mãos mais vezes ao dia do que fariam numa situação normal, que não convém estar em proximidade com outras pessoas que não são o vosso núcleo familiar e não são com quem vocês estão a fazer a quarentena. Ter especial cuidado de não ir visitar as pessoas da nossa família que sejam mais velhas, exceto em casos de necessidade, porque também há aquela coisa de não nos vamos esquecer que as pessoas mais velhas precisam de nós. Ou seja, eu sei que não devemos estar com elas porque é um perigo para nós e para eles, que os podemos estar a infectar, mas não nos podemos esquecer que se essas pessoas não tiverem como se alimentarem ou como arrumarem a casa ou como viverem sem terceiros a ajudar, nós temos que fazer esse papel, porque somos a família mais próxima e se eles não tiverem uma enfermeira ou se não tiverem ninguém a cuidar deles, nós seremos as pessoas que o devemos fazer, porque sabemos como é que estamos, sabemos aquilo que estamos a fazer, de certa forma, e se calhar se pusermos alguém desconhecido nesta fase não é propriamente a melhor ideia. Mas tirando isso, eu acho que nós não podemos também estar a viver uma quarentena em que nos limitemos a isso. Acho que devemos fazer outras coisas, ver séries. Fazer exercício físico é muito importante, porque nós vamos estar tanto tempo fechados em casa que, by the way, vai nos dar imensa vontade de comer, porque temos sempre ali a comida e se nós não tivermos um regime e uma força de vontade enorme, vamos comer este mundo e o outro e vamos engordar, com certeza. Até porque, digam lá que não é bom chegar a casa, neste caso vocês já estão em casa, né? Mas no caso, da minha mãe que esteve a trabalhar até há pouco tempo atrás, ela chegar a casa e ter um bolinho para comer. Uma maravilha, porque para além de nos dar vontade de comer, vai nos dar vontade de cozinhar, o que para muitos é uma coisa ótima, porque já adoram cozinhar, para outros é uma coisa rara, mas que naquele momento vai apetecer. Então eu acho que o exercício físico é muito bom, não só para aliviar o corpo, mas para aliviar a mente. O que é que eu posso dizer mais? Para mim, o que é que tem sido esta quarentena?
Eu acho que esta quarentena tem sido um momento em que eu realmente estou a pensar de que forma é que se eu tivesse este tipo de vida, de que forma é que eu iria manter a calma, ou de que forma é que eu iria continuar a minha vida de forma normal, digamos assim. E eu percebi-me que a vida dá muitas voltas e que isto pode parecer muito mau, e é mau, é uma situação muito grave, mas por outro lado, houve muita coisa que mudou para melhor. Houve pessoas que começaram a ter outro tipo de ligação com os familiares e com os filhos por estarem tanto tempo em casa. Houve pessoas que simplesmente conseguiram fazer a sua introspeção e começar a pensar mais nelas mesmas e perceber o que querem ser. Houve o caso da poluição, que diminuiu bastante, e eu fiquei super grata, e acho que isto foi uma prova nesse campo. Eu acho que este vírus foi uma prova de que realmente a culpa é nossa, de todas as alterações climáticas e de toda a poluição, e que realmente, se cada um fizer a sua parte, nós podemos fazer essa mudança, mas não por obrigação, não porque estamos em quarentena, mas tentar fazer isso num dia-a-dia normal. De resto, eu acho que ficar em casa pode ser muito bom se nós soubermos aproveitar, e sinceramente acho que o mundo precisava de um stand-by para começar a perceber a falta que nós fazemos no mundo. Acho que há muita desvalorização por parte das pessoas em relação a médicos, em relação a farmacêuticos, em relação a uma pessoa que está na caixa de supermercado e que está simplesmente exposta todos os dias a imensas pessoas. Acho que nós desvalorizamos tanto a profissão uns dos outros, desvalorizamos tanto enquanto pessoas, que este stand-by era necessário. Se era necessário agora e desta forma, se calhar não. Mas acho que às vezes nós temos que passar por elas para percebermos realmente que nós juntos temos outra força, temos outro caráter e que nós fazemos falta. Nós precisamos uns dos outros e é inevitável um dia da nossa vida nós precisarmos de alguém que não nós mesmos. A rotina é muito boa. Sinceramente, eu acho que ter uma rotina pode ser muito bom. Mas tem um lado horrível, que é nós acabamos por não ligar nenhuma às outras pessoas, acabamos muitas vezes por nem nos respeitarmos a nós mesmos, porque estamos tão focados naquilo que acabamos por não nos lembrarmos daquilo que queremos fazer enquanto pessoas. E eu fiquei genuinamente triste quando este vírus começou, e agora sinto-me continuamente triste, claro, porque têm sido mortes atrás de mortes, mas tenho visto pessoas que finalmente entenderam que fazem a diferença. E nós, enquanto pessoas de fora, digamos assim, ou seja, pessoas que têm um certo distanciamento com essas pessoas, também as temos que valorizar. Temos que parar com a história de que só acontece aos outros e que nós, se é com os outros, então nós não nos devemos preocupar. Temos que acabar com a história de achar que nós nunca vamos precisar de ninguém para além de nós mesmos. Temos que acabar de deixar a história de que só não faz mais porque não quer, porque às vezes as pessoas não fazem mais porque não conseguem. Nós não podemos estar sempre, constantemente, a criticar as outras pessoas pelo que são, mas sim tentar ajudá-las a conseguir ser melhores. Porque é isso, a minha avó sempre me disse que a vida é feita do ser humano.
do ser humano e da natureza. A vida não é feita de bens materiais e quando nós morrermos isso fica cá tudo. E é muito isso. Nós agora estamos a ver que estão pessoas constantemente a morrer e que, afinal, para que foi aquilo tudo? Para que foi aquele esforço árduo para ter muito dinheiro, mas depois na realidade nunca se valorizaram, nunca tiveram aquela coisa de dizer eu sinto-me mesmo realizada por ser quem sou. Gente, eu acho que foi muito difícil nós aceitarmos, e acho que ainda há muita gente que ainda não aceitou as circunstâncias em que estamos. E custa-me pensar que, mesmo numa fase como esta, ainda houve muita gente que pensou no seu próprio nariz. Ou seja, desde esgotar compras, desde comprar aos 200 e 300 euros de compras. Para quê? Eu sei que o medo leva-nos a fazer coisas, mas também sei que muitas das pessoas que fizeram isto foi por puro egoísmo. Foi do género, os outros que se lixem e que morram todos, desde que eu não morra. E acho que isso é de uma falta de humanidade e de uma falta de sensibilidade perante os outros e perante aqueles que realmente vão precisar daquilo e depois não vão ter. Que eu acho só ridículo a percepção que às vezes as pessoas têm do mundo. Nós no mundo não somos só não somos só nós mesmos, somos muitos e como tal devíamos trabalhar em comunidade, porque é isso que o mundo é. Infelizmente nós nunca trabalhámos em comunidade, ou se trabalhámos foi muito pouco e não sabemos realmente como é que isso é. E isso é que me entristece, é mesmo o facto de haver pessoas sem humanidade que acham que é legítimo comprar 50 garrafas de álcool. Ou pessoas que acham que é genuíno comprarem ou esgotarem com as máscaras quando, muito sinceramente, quando as máscaras começaram a esgotar. Foi uma coisa muito interessante, porque eu vi imensa gente a comprar máscaras, mas não via gente de máscaras. E para quê? Para que compraram? Para ter em casa? Para acharem que o mundo vai acabar, mas eu vou precisar destas máscaras todas e não as vou dar a ninguém que realmente precisa. É que a maioria do pessoal nem as usou. E isso é que me chateia. É o consumismo a falar mais alto, o egoísmo, o pensar no nosso próprio umbigo e esquecermos simplesmente que os outros existem e que existe gente que vai precisar mais do que nós. Eu vi velhinhos sem máscaras, não porque se calhar não as queriam usar, mas sim porque já não haviam. E eu sei que nós precisamos de proteção, tal como todos os outros. Mas vamos pensar um bocadinho naquela vizinha do lado ou naquele senhor que vive na rua ou naquela velhinha que tem imensos problemas de saúde e que se calhar precisa mais do que nós. A vida constrói-se, ou seja, nós é que construímos um bocadinho a nossa personalidade e aquilo que nós queremos ser. E eu acho que nenhum de nós quer ser visto como egoísta. Ou se querem, olhem, acho que estão muito mal na vida e estão no sítio errado. Porque é preciso ser mesmo estúpido, mesmo burro, por pensar que sou melhor a ser egoísta e a pensar em mim. Porque não somos, gente. Há uma grande diferença entre ser egoísta e valorizar-nos. Eu acho que valorizar-nos é ok, sabemos aquilo que valemos, mas também temos noção
que há outras pessoas que também valem e que valem muito. E não desvalorizarmos as outras pessoas só porque nos valorizamos. Egoísmo não. Egoísmo, gente, é a pior coisa que vocês podem ter. É pensarem em vocês mesmos sem nunca, em momento algum, pensarem nos outros. Então, acho que o coronavírus, depois deste disclaimer todo, foi muito bom para percebermos como é que a humanidade e como é que a vivência em comunidade de facto é. Percebermos que há muitas pessoas que se calhar não falam tanto e que se calhar são ótimas pessoas e têm ações fantásticas, e perceber que aquelas pessoas que estavam sempre a dar numa de entendedores e de pessoa humilde e bondosa, quando chega a hora de verdade não o são e só vão pensar em si mesmas. É um bom exercício de observação humana, é um bom exercício de descoberta de nós e dos outros. É a coisa mais engraçada é ir a um supermercado em quarentena e perceberes que há gente que critica, mas critica aos pontapés, porque falta isto, porque falta aquilo, porque aquilo está esgotado, porque o trabalhador deveria ajudar mais, porque o trabalhador se afasta, porque não sei... Eu vi isto e eu fiquei estupefacta no sentido de... A sério que até em quarentena, até num momento tão difícil para todos nós, as pessoas vão se queixar desta forma. Gente, as pessoas que estão na caixa de supermercado estão expostas de uma forma que vocês não imaginam. E queixarem-se. Nós temos sorte de ter redes de distribuição ainda a funcionar, de termos comida para pôr na mesa e de conseguirmos ir às compras e haver supermercados abertos. É isso. A vida é muito difícil. A vida nem sempre vai ser fabulosa. Mas termos a consciência que poderia ser bem pior, acho que é uma boa forma de mantermos esta sanidade mental. Pensar, ok, isto é difícil, mas isto poderia ser ainda pior. Portanto, vamos trabalhar com o que temos para conseguir viver uma vida minimamente estável e minimamente boa, independentemente das circunstâncias. E pronto, não vos chateio mais. Acho que já disse tudo aquilo que tinha a dizer. E espero que vocês passem muito bem a vossa quarentena e que reflitam sobre as vossas ações, que pensem como poderão ser melhores e que pensem de facto como é que podem fazer desta quarentena uma quarentena espetacular e tentar desanuviar um pouquinho desta ideia de quarentena, porque isso também não nos faz bem. E beijinhos, eu gosto muito de vocês e vejo-vos na próxima sexta-feira com novidades. Tchau, tchau, tchau.